Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Continuando aqui os nossos episódios, agora hoje, né, estamos na sede da Facop, aqui em Bauru, diretamente dos nossos estúdios, para continuar esses papos que têm sido incríveis, de muita informação, e com uma doutora fera, né, doutora Janaína Galhardi. Poxa, mestre, doutor, especialista em harmonização, enfim. Mas vou deixar que ela se apresente. E, doutor, eu sei que o assunto vai ser polêmico, hein? Então, eu gosto de assunto assim, assunto que traga as pessoas a Polêmico e pensar necessário. Polêmico e muito. necessário. Doutora, se apresente para a gente e eu já puxo o tema. Vamos lá. Eu sou a professora Janaína, sou formada por Ciências Médicas, fiz pós-graduação em harmonização, Sim. faço doutorado nos dias atuais pela Universidade ESLA, na Argentina, e sou coordenadora de uma turma de pós-graduação na FACOP. Dou aula para o Brasil, sou anatomista, enfim. Mas antes de tudo isso, eu Ah, sou consumidora, sou cliente, sou mãe, né? sim. Eu sempre me coloco naquela posição de, antes da profissional, em tentar entender como os seres humanos que buscam uma harmonização vivem, o cotidiano deles. Então, a gente, como professor e profissional, tem que sempre se colocar no lugar do outro e levar prevenção, saúde, informação desse assunto que a gente vai debater agora, que é muito importante e muita gente não faz ideia do perigo e do risco, principalmente os profissionais da harmonização, né? Certo. Essa prevenção tem que partir de nós, porque o paciente é hipoinsuficiente, então, por isso que a gente, FACOP, Instituto Galhardi, a gente procura sempre Tem que levar trazer muita sempre prevenção e informação antes, informação né? para os nossos alunos, protegendo os nossos pacientes. Doutor, então vamos lá. Pomadas modeladoras, por isso que eu falei que o assunto ia ser polêmico, né? Pomadas modeladoras versus harmonização facial. Risco absoluto? E aí? Conta pra gente. No mês início de janeiro, Sim, a Universidade Federal de Recife, tá. o ambulatório da Universidade Federal de Recife, começou a receber uma demanda de pacientes que apresentavam um quadro de hiperemia conjuntiva. Traduzindo num termo popular, é quando há uma leve irritação nos olhos, uma vermelhidão discreta, que pode ser facilmente confundido com uma conjuntivite, que é um quadro normal dos períodos mais frios, né? Todo mundo já teve conjuntivite. Sim. O que se percebeu nesse ambulatório é que a evolução dessa hiperemia começou a trazer ao paciente uma certa visão embaçada com sequência de purulência e, na sequência, num exame mais Hum, apurado, hum, percebeu-se que havia uma queimadura de córnea. E o fantástico, esse ambulatório de Recife percebeu que também o ambulatório do Rio de Janeiro estava vivendo os mesmos sinais e sintomas, e aí, num consenso médico, perceberam que esses pacientes estavam sendo acometidos de queimadura de córnea. hum. Geralmente, as queimaduras de córnea acontecem por produtos químicos, né? Sim. Então, esse é o maior indicativo. E aí ficou a grande questão: onde foi? Qual foi o ativo que fez essa queimadura? E nunca você vai imaginar que aquela A pomadinha pomada, é. modeladora que os meninos adoram para arrepiar o cabelo, as meninas adoram para fazer tranças e deixar aquele cabelo mais ajeitado, mais estiloso, fosse o maior causador do problema. E casualmente, por uma mera coincidência, era período de carnaval. Então, nós sabemos que no Recife o carnaval começa em dezembro. Entendi. Carnaval, Bahia, Recife, o povo do Nordeste, eles engatam lá das final de ano e já começam todo o pré-carnaval, que dura 3 meses. Então, eles vieram dessas festas comemorativas, o uso dessa pomada, que passou desapercebido. Quando chega no carnaval, uma semana antes do pré-carnaval, os ambulatórios tiveram uma média de 700 pacientes atendidos com queimadura Uau. de córnea e levou a atenção do Fantástico. Então, para sair uma matéria no Fantástico, É a porque realmente gravidade era chamou uma coisa atenção. absurda. Chamou muito atenção. E o que mais me chamou atenção como Hum, pesquisadora? É que na matéria, o Fantástico mostra o depoimento dos pacientes e eles lembravam que o único produto fora do cotidiano deles era a pomada modeladora que se usava para as baladas, não era uma coisa do dia a dia, sim. né? Final de semana e tal, no carnaval. E aí eles foram testar os resíduos que tinham na região palpebral superior e na córnea e acharam 4 componentes que só existem nas pomadas modeladoras. E na pesquisa que eu fiz em particular,
são componentes extremamente de alta toxicidade. Então, as indústrias farmacêuticas têm permissão para colocar esses componentes nessas pomadas. E o consumidor, que não faz ideia, que está passando Sim, uma coisa extremamente tóxica no cabelo, que fica ali, penetra na pele, permanece por muito tempo, estava usando isso de maneira inocente, sem saber que. O que mais me chamou a atenção é que não é uma queimadura que o paciente faz o tratamento e volta a enxergar. Esses pacientes estão sem enxergar há quase 8 meses. Porque o problema nossa, começou no carnaval do ano passado. E o entendi. aumento do uso constante dessa pomada foi fazendo um acúmulo de substâncias na córnea que levou à cegueira. Nossa, então é muito Então, ou mais seja, sério não do que a era gente imagina, né? é muito mais sério que a gente imagina. E aí, vários pacientes deram um depoimento no Fantástico que estão tratando e ainda assim não conseguem enxergar direito, estão tendo que ter auxílio de óculos, a visão continua embaçada, continuam com sinais e sintomas e que se arrependem porque não sabiam que podiam que o uso de uma pomada levou a esse prejuízo ocular, que é, né, perder a visão Não, é muito sério, né? acho que E aí, eu não consigo nem mensurar o sim, que é para essas o que pessoas, né? seria isso, né? Doutora, qual que é a relação, então, desse uso de pomadas, certo? Para os profissionais de harmonização, né? Fazer o botox aqui, essas aplicações aqui no terço superior do nosso rosto. Vamos falar primeiro de PDI. Tá, Eu desenvolvi um protocolo que chama Protocolo que determina as implicações aos procedimentos estéticos. certo. Porque a nossa anamnese ela é muito vaga, muito vazia, e nós temos que contar com a memória. Porque o que é a anamnese? É a memória da A história do memória, paciente. Mas o certo. paciente nem sempre lembra detalhes. Ah, eu uso uma pomada modeladora. Ah, eu tomei um remédio para emagrecer. Passa desapercebido para o paciente. E esse documento é importante para que a gente dê sequência a um procedimento. Sim, Então, nós ficamos sequestrados na história do paciente. Então, quando eu elaborei o PDI, foi justamente para tentar ir um pouco mais a fundo nessa questão de qual é o cotidiano do paciente, né? Forçar o profissional sim. da especialização, da harmonização, a arrancar do paciente detalhes, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir e tudo que ele vive no dia dele, no longo da semana, o trabalho, relacionamentos, questões emocionais. E o que eu percebi? Que não havia essa pergunta sobre cabelo. E depois dessa matéria, eu fui obrigada a gerar um PDI, incluindo isso na anamnese como uma pergunta fatídica de risco absoluto. Então, uma vez que você usa essa pomada, eu queria até compartilhar a tela para Por que favor, os por favor. alunos, os consumidores, os professores pudessem entender melhor do que eu estou falando, para não Sim, ficar só nas minhas palavras. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Fiz uma aula especialmente para a FACOP sobre esse tema. Tá aí, compartilhando tela com você. Deixa eu só anotar aqui. certo. Ok. Podemos ver a tela, ótimo. Aí, FACOP, a galera saber que FACOP está de parabéns por tomar esse incentivo de fazer esse trabalho importante de prevenção, né? Facop sempre Eu saindo acho na que é a primeira frente. faculdade que se importa, saindo na frente sempre, para variar. Qual foi o tema que eu dei, né? Pomadas modeladoras versus harmonização facial. Qual que é a relação? É um risco absoluto. Então, essa pomada a Anvisa proíbe a partir do momento que o Departamento de Bioquímica do Rio de Janeiro mapeia 4 substâncias que são consideradas extremamente tóxicas para o ser humano. Para você ter uma ideia, os componentes dessa pomada são usados para fazer detergente. Um deles Nossa, é derivado do petróleo. Então, por aí você tira a a gravidade gravidade do que a gente está do colocando. material. Sim, Mas a Anvisa liberou para a pomada que não teve essa correlação, né? Então, o legal da ciência é isso, vai se apresentando dados e é possível se corrigir e fazer a prevenção. O que foi encontrado nessas pomadas? Primeiro, um polietileno glicol. O que ele é? Um derivado do petróleo.
Certo. depois um EDTA, na sequência ácido cítrico, e depois o mais perigoso, que é o metilcloroisotiazolinona. Vamos falar de cada um deles. O EDTA é um ácido que a gente chama de etilonadianoma, ele aumenta a carga de íons metálicos, então ele faz a maior penetração de um produto na pele. É como se ele fosse um Com, com potência, despolarizador, ele certo. permite que esse produto faça a alta fixação da pomada modeladora, por isso que a durabilidade dela é tanto tempo. Associaram ao polietilenglicol, que para mim é um dos mais perigosos, derivado do petróleo. O que ele faz? Ele reduz a carga dielétrica. Então, um atrai para o couro cabeludo e o outro tira a polaridade de reação. Permite que essa carga elétrica seja diminuída e assim a durabilidade do produto seja mais eficaz. O ácido cítrico é derivado do hidrogênio, ou seja, ele é solúvel em água. E nós transpiramos pelo couro cabeludo. Sim. Foi assim que descobriu que tinha um veículo que podia passar do contato da derme para estruturas internas, promovendo uma coisa chamada angioedema, que é o que exatamente acontece na córnea. Uma hiperemia, um aumento dos vasos, uma irritação local. E, para finalizar, colocaram o MCI, que é o metilcloroisonitiazolinona, que a função dele era inibir o crescimento bacteriano e fúngico, uma vez que nós sabemos que muita gente vai para os bloquinhos de carnaval, bebe horrores, chega exausto em casa e dorme com o cabelo com aquela quantidade de material, e para Sim. que não houvesse colônias fúngicas ou bacterianas, e para que o produto continuasse sendo vendido, não apresentasse dermatites, então é colocado esse, Esse esse produto. produto que é alérgeno e extremamente citotóxico. Então, a combinação dos quatro fez uma explosão. Lembra que nós batemos um papo, que nós temos uma situação antes do Covid, depois do Covid? Sim, 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 sim. Antes do Covid, nós tínhamos um sistema imunológico imunocompetente, e depois do Covid, nós passamos a ter um sistema imunológico imunodecisório. Ele ataca e depois pergunta o porquê. Se você parar para pensar, uma das queixas mais comuns em consultório pós-Covid foi a perda excessiva do cabelo, as falhas e a queda excessiva do cabelo. Sim. Já havia uma fragilidade lá em todos os folículos, em todos os capilares. Agora você imagina o sistema imunológico que, como contraponto da agressão da doença, do Covid, associado a uma pomada com 4 componentes e sendo um deles extremamente citotóxico. Então, o sistema imunológico acabou expelindo isso mais rápido através da transpiração e, claro, viabilizando uma quantidade maior que não acontecia, caindo sobre a córnea através da transpiração. E aí cai na pálpebra superior, a Certo. mulherada usa aqueles, né, de bater o verão. O cílio, Essa sim. cola do cílio já é um fator de agressão, caiu repousando sobre a córnea, e aí volta a te dizer, a pessoa chega em casa exausta, vai dormir, e aí, claro, aquelas 24, 12, 18 horas de sono vai irritando todo o sistema córneo, porque são 4 produtos ali fazendo a irritação no local, e aí foi gerando essa hiperemia, evoluindo para purulência, evoluindo para transtorno transitório até atingir a cegueira. Doutora, Então, é. baseado nisso, Não, assim, é tão sério porque, pode falar. ó, vamos pensar assim, eu que sou leigo, tá, no assunto. Sou leigo, como que eu consigo começar a identificar que eu tô sofrendo com isso, né? Que eu tô passível a isso? Porque é muito Os sinais sério. iniciais são, primeiro, uma hiperemia conjuntiva. Começa a formar na região orbicular uma vermelhidão, como se você Certo. tivesse sinais e sintomas de uma De uma conjuntivite. conjuntivite. O paciente, numa das tentativas caseiras, ele lava com soro, ele lava com sabonete, ele vai tentando de tudo. Ele põe água gelada, ele põe gelo. Só que o acúmulo residual desse produto vai fazer com que essa hiperemia, que é o angioedema, faça com que a córnea comece a sofrer um processo de irritação objetiva. Então, a primeira defesa do sistema imunológico é formar uma ação leucocitária. Então, o paciente vai perceber que ele começa a ter acúmulo de purulência nos olhos, bem indicativo de uma conjuntivite. E, na sequência, questão de semanas, ele começa a ter a visão embaçada.
ele começa a não conseguir enxergar com clareza as coisas, até que toda a córnea é tomada por um quadro que a gente chama de derrame escleral. A córnea fica completamente como se fosse um coágulo sanguíneo. E aí é nesse momento que ele vai até o pronto atendimento. Vamos abrir um parênteses aí. Eu trouxe um artigo que diz que os ambulatórios de oftalmologia do Brasil não estão preparados para esse tipo de conduta. Os médicos, inicialmente, vão tratar esses sinais e sintomas como uma simples conjuntivite. E no caso de uma queimadura de córnea, quanto mais rápido for o diagnóstico, mais bem-sucedido será o Será o retorno da tratamento. visão. Sim. E não é o que acontece no Brasil. Então, além de termos essas pomadas que o consumidor desconhece a gravidade, além de o consumidor faz uma harmonização, mas não relata isso para a gente, além de temos um sistema de oftalmologia que não Que estava não está pronto. preparado, porque nunca se imaginar que uma pomada inocente, liberada pelo órgão máximo do país, Sim. poderia causar tamanho estrago na região da visão. Por isso que é um tema tão urgente, né, doutora? Por isso que o profissional precisa se especializar, por Sim. isso que o profissional precisa buscar um protocolo para trazer isso antes, né, para se preparar para isso, né? E o grande problema é que nessa matéria que eu coloquei aí, Hum, 7 empresas descumpriram as normas da vigilância. Nós estamos no poxa, Brasil. O que mais se faz é invencionismos, sim, oportunismo. Então, 7 empresas, elas descumprem a não utilizar esses materiais nas pomadas. Só que isso vai para a lojinha do Ikezaki, vai para a lojinha do sim, 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 cabeleireiro, vai sim. para um salão. Vai para O casa das público pessoas, né? afrodescendente. Exatamente. O maior público atingido é o público afrodescendente, que elas adoram fazer essas tranças maravilhosas, fica Sim, lindo, e agora os meninos. Só que nesse intervalo, as mulheres brancas começaram a usar esses designs no cabelo com muito glitter, com muita purpurina, mais um material de alta fixação. é, Então precisava dessas pomadas, você vai ver fotos a seguir, que elas fazem a face inteira com essa pomada e associam o já, glitter, ou seja, um risco potencial. E muito. todas as fotos que eu vou te mostrar, todas as modelos estavam com harmonização. Todas. Ah, então aí essa que justamente é essa relação que eu perguntei para a Esse doutora, é o né? nosso foco aqui. É, então vamos lá, vamos Esse é lá, o vamos foco. seguir então que eu já estou curioso. Então, a gente parte do princípio que temos uma situação do Covid, que o couro capilar já é fragilizado, Certo? mas as pessoas desconhecem essa informação. Depois, nós temos 7 empresas que desrespeitam a Agência Nacional de Saúde, colocam 4 produtos extremamente citotóxicos. Depois nós temos um mês festivo, que é o do O carnaval, carnaval, e aí nós temos ambulatórios despreparados, mas esse mesmo paciente que vai fazer uma trança num salão afro é o mesmo paciente que senta na nossa cadeira para fazer um procedimento de terço superior. sim, E entre essa lacuna de informações, nós temos a falta da verdade ou da lembrança do uso cotidiano do paciente. Então, hoje, quando o paciente chega no consultório, a primeira pergunta, risco absoluto, é: a senhora usa alguma pomada modeladora no seu penteado de final de semana? Eu criei, inclusive, um termo de responsabilidade, onde o paciente se compromete a não utilizar em tempo nenhum essa pomada, ciente de que, se ele utilizar, ele pode trazer sérias complicações à saúde e que nada, absolutamente nada, tem a ver com os procedimentos realizados em consultório. entendi. Porque o paciente promete e assina um termo para você, Sim, mas nos bastidores ele faz. é. E aí você já se Então, a gente tem previne, que se né? proteger É, juridicamente. é, com certeza. Exatamente. É importante se proteger juridicamente. Depois, eu para vocês um artigo, porque eu não gosto de ficar só nas minhas palavras. Em outubro de 2000, foi feito um consenso geral pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que foi queimaduras oculares químicas. Nós estamos falando de produtos químicos. Químicos. E aí, a epidemiologia e a terapêutica. E aí, dentro desse contexto, a introdução, ele fala: queimaduras oculares químicas, porém produzidas danos importantes à superfície ocular, resultando em incapacidade visual transitória ou permanente. Levantar dados acerca da epidemiologia e do tratamento inicial aplicado aos pacientes vítimas de queimaduras oculares químicas que chegam ao hospital escola, e aí eles fazem um método. Na conclusão desse artigo, você percebe que a queimadura
o maior índice recebido no ambulatório por área afetada foi de queimadura de córnea. Você pode ver que conjuntivite fica em média de 24% ali por cento da população, Sim, queimadura de pálpebra ali por causa de cola de supercílio ou afins, 4%, e essa coisa de supercílio definitivo, 1%. Então, perceba que em 2000 já havia aí uma capacidade de 45% nos consultórios oftalmológicos de queimaduras químicas de córnea, seja intencional ou seja proposital. sim, E aí esse artigo ele vem e traz para a gente um alerta. Percebeu-se que ainda há uma grande frequência de falhas no atendimento prioritário ocular, levando a maioria dos pacientes a procurar um centro de atendimento que retardou o atendimento emergencial. E necessita, porque são profissionais generalistas, um clínico sim, pode te atender. sim, sim, Então, claro. precisa de uma capacitação no atendimento emergencial. O médico clínico, ele tem que saber que, de repente, como teve esse episódio das pomadas, ele não está lidando com conjuntivite. Só que nós temos isso no Brasil? Não. Então, esse artigo ele conclui isso, que há ali uma falha Sim. no diagnóstico que é emergencial. Nós estamos Aí, falando de queimadura de córnea, aí a gente falando de soma, cegueira permanente. a gente soma toda a desinformação, né, dos profissionais que estão atuando com essa desinformação do produto, com a desinformação da população, né, que a gente usa realmente e não sabe dessa gravidade, e as coisas estão acontecendo. E a gente só, infelizmente, né, doutora, a gente só consegue trazer isso como prioritário quando começa a acontecer o que aconteceu lá em Recife, né? Recife, Rio de Janeiro. E aí você vai ficar chocado a partir de agora. Aqui eu coloquei o nome de todas as empresas, porque isso está no site da Anvisa. Tá, Então, todas as empresas, primeiro foram 7. Depois a Anvisa, por precaução, decidiu proibir todas as empresas. Todas as empresas. Até que eles consigam mapear fórmula por fórmula e perceber se há esses 4 componentes que eram proibidos, extremamente proibidos nessas pomadas. Isso saiu, é uma lei de motivação que eles chamam, que essa lei já está desde 1970, tem 46 anos, tem a minha idade, então a Anvisa proíbe. Mas, a princípio, eu li para você todas as pomadas que, a princípio, a vigilância sanitária percebe que foram relatados pelos pacientes e proíbe imediatamente. Observa o nome B-Black. Grava bem esse nome. tá, Tudo bem. Grava só esse nome, B-Black. certo. Aí, evolução da doença. Você está vendo aí claramente que a paciente começa com a primeira imagem aqui, ó, na minha sete, uma hiperemia, como se fosse uma conjuntivite. Certo. Na sequência, já um quadro purulento, estranho. E aí Olha, forma esse extravasamento, que a gente chama de derrame escleral, e depois você vê que há uma dilatação da retina, há uma dilatação da pupila, e aí todo um derrame. Assim que evolui o paciente em pouquíssimas semanas. nossa. Mas ele é tratado inicialmente uma conjuntivite, quando na verdade a córnea está em processo de queimadura química. Depois, eu coloquei justificativas para que o nosso aluno, FACOP, faça no termo de responsabilidade a justificativa por que esse paciente não pode utilizar. Primeiro, hiperemia conjuntiva, com lesões purulentas, queimadura de córnea, visão turna e fotofobia. O paciente, uma das características é começar a ter sensibilidade à luz, muita sensibilidade à luz. Por isso que é uma dilatação da pupila para poder captar maior quantidade de luz. Esse esforço retiniano faz com que os leucócitos que estão tentando defender liberem uma grande coleção de pus. Esse é um indicativo para um consumidor comum. E depois sai o resultado final de uma cegueira permanente. Nossa. Então, você vê a evolução aqui, ó, de um derrame escleral, e aí o paciente começa a ter um extravasamento de córnea, por fim, um comprometimento total do globo e uma cegueira permanente. É Permanente. isso que pode acontecer com o nosso paciente, ele utilizar, insistir, utilizar essas pomadinhas modeladoras, e claro, nós fazemos a nossa parte como profissionais da saúde, mas é necessário um termo de responsabilidade nos isentando do cotidiano do paciente. Nós não podemos ser responsáveis por isso. Sabe aquela velha expressão, quem avisa, amigo é? Sim. Conselho dá?
E aí, por fim, 15/2. Isso sai no Fantástico dia 3 de fevereiro, pré-carnaval. E Certo. eu, todo mundo sabe que eu adoro mudar meu cabelo, uma hora eu tô curto, uma hora eu tô com ele longo. Eu frequento esses salões afros para fazer trança no meu cabelo. E Tá. aí, dia 15/2, eu cheguei num salão para trançar o meu cabelo. E olha quem eu encontro na bancada. quinze Cadê? do 2. A moça está trançando o cabelo do rapaz. Depois eu queria que você só ofuscassem a face, que eu não tenho autorização dessa face, mas achei importante porque 15/2, com Hum, toda essa gravidade, ela estava trançando e utilizando a pomada The The Black, uma das Black. que tem os 4 componentes proibidos pela. E aquele consumidor não faz ideia do risco, e a moça que está fazendo não faz ideia do risco, mas esse rapaz pode sair dali, sentar lá na cadeira da FACOP na aula de harmonização e fazer um simples toxina e acordar 2 dias depois com uma hiperemia e dizer, não, foi por causa da toxina. Foi por causa da toxina. É muito sério. Ou foi porque preencheu minha glabela. Não, foi, eu tô cego porque você preencheu minha glabela. Não, ocluiu. Até o oftalmo descobrir, já rolou processo, você já está tendo que pagar indenização, porque Sim, nunca você vai associar que o paciente saiu do teu consultório e foi fazer a trança no cabelo. sim. É Percebe a muito sério. gravidade? É Tem vida muito. real? Sim, Quando eu sim. vi essa pomada, eu tirei foto, não é possível. E eu nem quis explanar no local, deixei, precisava da foto. E Claro. aí, depois disso, olha aí, todas elas são modelos, todas elas têm harmonização, como você pode ver, malar bem definido, lábio bem projetado, e todo mundo está com pomada modeladora, muita pomada modeladora, para fazer as fotos de carnaval, que é o glamour de toda mulher sair maravilhosa no carnaval pós-Covid. Risco. Olha lá, embaixo porque a pomada ela tem uma alta fixação, então você pode Sim. colocar esses brilhos e ela fica ali 24 horas. Tá É. vendo esse desenho nessa foto aqui, ó? Sim. É a pomada modeladora. Sim, sim. Muito próximo ao frontal, sudorese excessiva, cai na pálpebra, cai no olho, hiperemia conjuntiva, podendo levar a uma queimadura de córnea por excesso de material. Nossa. E aí, claro, deixei todas as referências para a galera, tudo que eu achei na literatura voltado para a educação médica Tá. continuada, voltado para a prática clínica, as narrativas do ensino da oftalmologia e trazendo isso para a harmonização. Então, que procedimentos nós temos hoje? Nós temos o preenchimento de glabela, que é muito usual, nós temos a toxina botulínica, introdução de fio, bioestimulador, e aí você faz o procedimento no paciente, e aí 2 dias depois ele fala, doutora, olha, eu acho que aconteceu alguma coisa, porque eu tô com a visão embaçada. Só que vamos lembrar que o acúmulo desse material vai levando à gravidade do problema. Esse paciente pode ter usado essa pomada, está usando essa pomada há 2, 3 meses e Sim. coincidiu com o procedimento. E aí, no ato do procedimento, no dia seguinte, ele acorda com derrame escleral e vai associar a E vai você. associar ao procedimento. Olha, E doutora. lembra que eu Sim. disse Lembra que eu disse que os ambulatórios têm uma falha no diagnóstico? Quando o paciente senta na cadeira, a primeira coisa que o médico vai perguntar é: a senhora fez alguma coisa recentemente? Ah, eu fiz um preenchimento, uma toxina. Ele não vai Ele não seguir vai a lembrar. anamnese É. adiante, ele Sim. vai parar ali, vai associar toda a culpa à harmonização facial, quando na verdade esse despreparo, infelizmente, ele não vai mandar o paciente para Sim. o oftalmologista, ele vai passar lá um colíriozinho e vai dizer, olha, senhora, a senhora tem que procurar, porque isso aí deu errado, essa harmonização não era para ter sido feita. Há ainda uma rivalidade entre os profissionais multidisciplinares e a medicina. A gente sabe que há essa rivalidade. Sim. Há essa falta de apatia profissional. Então, os consultórios clínicos nunca vão um pouco além do diagnóstico. E aí, esse retardo na precisão do diagnóstico pode levar o paciente a uma cegueira e o paciente pode nos levar a um tribunal e até ser provado, meu querido, meu Flávio, E aí que você vai nada tinha a ficar. ver com o Sim. procedimento. Já Sim. foi advogado, já foi processo, já rolou. Isso E o tira a seu paz do nome já tá. profissional, tem Tira que a ter paz do perícia. profissional, tira o nome do profissional, enfim. Muitas coisas podem acontecer. Tira tudo, tira a É. segurança do profissional e fica Sim. essa dúvida do profissional. Até Eu ele fiz tudo fica em dúvida, certo, né? como É assim? justamente isso que eu ia falar. Até ele que fica em dúvida. Poxa, mas será que eu fiz isso mesmo, né? Será que foi eu? Eu errei Exatamente, alguma coisa? E realmente não. exatamente. Tanto que quando eu soube dessa matéria, a primeira coisa que eu fiz foi mandar a matéria e tudo isso que nós estamos explanando aqui para o Rafael da Facop.
sim, para a Laura, que também é parceira da FACOP, e para a Fundação de Medicina aqui do ABC, para o meu chefe. Mandei para ele mandar para o setor de oftalmologia, alertando os colegas que, por causa do carnaval, poderíamos receber essa demanda. E aí, claro, Rafael, responsável do jeito que é, na falou: hora. não, vamos explanar isso de uma maneira mais científica. E aí eu falei: poxa, fiquei super agradecida, porque quer um canal melhor para isso chegar, né? Sim, Até para os colegas médicos, falar: poxa vida, quando chegar um paciente, vou ficar mais atento, vou fazer uma anamnese sobre essa pomada, vou perguntar, vou observar mais o couro cabeludo, se é um público mais afro. Apesar que essa pomada está sendo usada até por você, né? Você me sim, mencionou que sim. você Não, eu uso passa, ela, joga passo, bola, transpira. e acordo. Não, isso acontece comigo. Na hora que a doutora estava falando, eu passo, vou jogar meu futebol, ele sou, né, cai no olho e meu olho fica muito irritado no dia, muito, muito, muito. Então, realmente é algo para gente se preocupar, para a gente ter atenção. E que bom, doutora, É, que bom que a doutora trouxe esse assunto, né, à luz, né, que a FACOP está investindo nisso, porque informação realmente é tudo que a gente tem e que pode nos livrar desses problemas. Então, muito obrigado, doutora. Bem, o nosso primeiro papo já foi incrível. Esse segundo, então, me deixou ainda mais assustado com o tamanho que a doutora pare de é, né? usar a pomada, por Não, favor. vou Agora parar. você está ciente, use Justamente, gel, né? pare de usar essa pomada ou não use nada, porque você pode colocar em risco a sua saúde ocular. E Muito sério, assim, realmente. ficar sem um braço, Flávio, tudo bem, né? Já é difícil. Sim, Agora imagina você não enxergar, não, é terrível, é né? terrível. E aí aqui vai o meu presente para a Facop, pela atitude honrosa, pela forma brilhante de alertar os alunos e os profissionais. Eu elaborei um termo de responsabilidade, elaborei um PDI, Legal, e aí eu vou mandar esse arquivo para que a Facop disponibilize para os alunos, perfeito. disponibilize para os Show, show. professores e tenha um termo de responsabilidade nos isentando, porque nós não moramos com o paciente, nós não convivemos com o paciente, às vezes ele assina dizendo que não vai usar, brasileiro, né? Sim, Passou a dor, volta a fazer tudo de novo, e aí a gente tem um respaldo jurídico estamos que ele foi protegidos, né? ciente, que ele Sim, estava ciente, não estamos protegidos legalmente, e o paciente só vai fazer se quiser. Se eu visse essas imagens como paciente, eu não usaria essa pomada. E com aqui vai certeza. um alerta também, porque eu sei que isso vai para o ar. As crianças usam essa pomada. As mães passam isso no cabelo das Sim, sim, crianças. sim, 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 passa sim. Não, realmente, isso tá na Então, casa da olha, gente, se um adulto faz isso, imagina uma criança. sim. Tá na casa da gente, tá na casa da gente. E a criança passa a mão no cabelo, depois ela vem ao olho, não tem como, ela vai coçar, ela vai mexer. Exatamente. Nós fazemos isso, né? A gente Não, porque, coça o olho. eu te Imagina uma falo porque, criança que não tem essa. não, eu te falo porque essa E aí pomada, você vai achar que seu filho está com uma conjuntivite quando ele já está sim. ficando cego, e você está sentenciando o seu filho por causa de uma pomada que a gente está implorando para vocês não Não, utilizarem. doutora, e eu te falo mais, eu uso, né, a pomada, usava. Então, a partir de hoje, depois dessa aula, se eu usar, é só se eu for louco, porque e ela Se fica você quiser ter uma complicação. grudada na mão. A gente lava a mão, passa sabonete, tudo, ela realmente tem um poder de Por quê? Por fixação, causa dessa alta fixação. sim, O ácido cítrico, ele faz essa aderência justamente para fazer a solubilidade, para que se transfixe isso. sim. E aí você pode ver que você lava com sabão, Ela sua mão continua continua, oleosa, ela tem que lavar umas fica 3, assim, 4 vezes. fica mesmo, fica. Só que, Eu sei porque eu passo isso diariamente. e aí, lembrando que todo produto tóxico, ele tem resíduos. Que aí o nosso óxido nítrico, as nossas bradicinas é que vão remover a toxicidade, citotoxicidade de todo esse material. E leva tempo, não pensa que você aperta o botão da célula, ela sai fazendo Ela vai assim, varredura. Só que entendi. uma coisa é um dia, outra coisa é todos os dias, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí fica bem difícil. Doutora, muito obrigado por esse papo. Poxa, muito obrigado por essa informação. Muito obrigado por ser FACOP, né? Então nos sentimos honrados de poder trazer isso. Acho que talvez em primeira mão, né? Assim, um estudo tão, né, concreto, científico, mostrado. E Deus abençoe você, abençoe seus projetos, abençoe nossa parceria FACOP e vamos alertar a população. Obrigado, doutora. Exatamente. O novo lema agora é: vamos modelar a sua face, nada de pomada para isso. Obrigado, doutora. Então, Imagina, FACOPcast, ó, né? Ó,
Beijo, Um beijo, abraço para a beijo, tchau, Facop. tchau. Então, a Facopcast, ela é uma produção da Faculdade do Centro-Oeste Paulista, junto com a PW2 Comunicação, que tem a minha apresentação, Flávio Domingues, a produção do Lucas Cabreiro, né, e a identidade visual do Carlos Gaudiano e o William Torres. Facopcast, a nossa voz é odontologia. Até mais.